Como que a gente quebra esse ciclo agora? Qual que é a nossa janela de oportunidade para quebrar ele? Cara, a gente tem que quebrar o que alimentou isso, né? E aí vamos... Quantos anos tem aí de... Não pode investir, não pode ter saúde, não pode criar uma estrada de ferro, não pode gerar emprego de qualidade. O que acontece? Eu tenho uma massa de brasileiro para alimentar em que eu não consigo gerar emprego de qualidade porque eu estou amarrado por conta de um monte de política econômica feita de propósito para desmontar o Estado brasileiro. Eu estou gerando mão de obra para o crime organizado imediatamente. Ixi. É isso. O cara que não arruma emprego de qualidade, que não consegue uma rotina ali num emprego que paga bem e tal, ele precisa bancar a família dele. E ele vai bancar a família dele como? Ele tem uma empresa gigantesca que é o crime organizado que vai atrair ele. Aí você vai alimentando isso o tempo inteiro. Você alimenta, aí na hora que você precisa fazer política de segurança eficaz, está tudo sucateado. O Zema agora foi fazer gracinha lá em El Salvador, lá conhecer a realidade de El Salvador, as viaturas da Polícia Civil aqui de Minas Gerais fazendo rodízio porque não tem gasolina. Aí os caras vêm com essa conversinha de vamos resolver a questão da segurança, estamos indo lá, tolerância zero com crime. Mas todas as políticas que geraram isso, que jogaram milhares de pessoas no colo do crime organizado, que impedem a polícia de fazer uma investigação direito, de você criar realmente uma política coerente de segurança pública que vai precisar de dinheiro, eles são contra. Aí igual a mesma coisa na educação. Como é que eu tiro as crianças da rua? Eu boto na escola, né, cara? Eu boto para estudar na escola. Mas aí o que eles estão defendendo agora? Aí professor com salário sucateado, escola sem investimento, aí vem o governo federal querendo meter a faca no piso constitucional da educação. Aí é fácil, é muito fácil. O crime organizado deita e rola no Brasil, né? Eles têm... A polícia está sucateada e não investiga. Uhum. Eu não consigo gerar política de emprego de qualidade e eu alimento a mão de obra vem barata pro crime. E a criança ali que está numa zona de vulnerabilidade, tudo. Eu não boto ela na escola, não boto ela para estudar, e porque não tem escola direito, a escola é uma porcaria, o professor é mal pago. E aí você vai acumulando esses problemas o tempo inteiro e você tem uma bomba relógio aí, às vezes uma bomba até que já explodiu, né? Que a gente tá vendo os efeitos disso. E essa é a realidade. Tá, mas esse aí é o diagnóstico. É o diagnóstico. Então, o que é o quê? É o voto que vai mudar? Esse sistema deixa mudar com esse voto? A gente teria que mudar talvez a forma de eleição? Nem sem o voto, né? A gente votar para continuar aplicando a mesma coisa, dá no mesmo. A gente tem que mudar a chave da política. A gente tem que passar a achar inaceitável essas políticas de desmonte do Estado. E a gente tem que falar em alto e em bom som. Política de austeridade é câmara de gás a conta-gotas. E nem tão a conta-gotas assim. O cara que defende austeridade é um cara que é antipobre. Não interessa se ele tá vestindo vermelho, se ele tá vestindo verde e amarelo. É antipobre. Aí o ministro, o Haddad, vai dar entrevista pro Eduardo Moreira essa semana. A esquerda sempre se acostumou com essa ideia de que ajuste fiscal é em cima do pobre e a gente não faz isso. Faz sim, Haddad. Você tá mentindo pras pessoas. Faz sim. O governo agora, nessas últimas semanas, ele emitiu um decreto, se eu não me engano, ele jogou o pé de meia dentro do piso constitucional da educação. Eu vi isso aí. Sabe o que é isso? Isso é 13 bilhões de reais a menos para a educação todo ano. Isso é o governo do Lula que está fazendo. E aí o que acontece? Eu sucateio a educação. Como é que eu vou manter o moleque na escola desse jeito? Então a gente tem que ter clareza de denunciar isso e não interessa de parar de ficar cheio de dedo para fazer essas críticas e apontar onde está o problema. E aí mudar isso, criar uma hegemonia, na minha opinião, eu não sei o que vocês acham, a gente tem que ter uma hegemonia política para que esse tipo de política seja inaceitável no Brasil. Então é inaceitável você cortar da saúde e a pessoa chegar no hospital e morrer porque ela não tem atendimento adequado. Isso é inaceitável e o político que faz isso tem que ser responsabilizado criminalmente. Inclusive, na minha opinião, político tem que usar sistema público de saúde e de educação obrigatoriamente. Só obrigatoriamente. Pode usar isso, né? No dia que ele estiver lá, ficar 6 horas na fila no hospital, ele vai se preocupar em mudar alguma coisa. No dia que o filho dele ficar numa fila, no dia que o filho dele for para uma escola e a escola dele tiver greve... Não tiver merenda. Aí não tiver merenda, exatamente. Aí ele vai se preocupar em mudar.
E aí, e é isso. Vai usar o cara que corta de saúde, de educação, de cortar para fazer os outros passar fome agora, igual no BPC, para jogar os outros na miséria. Essa pessoa tem que ser responsabilizada. Vocês sabem falar, que foram vários cortes, né, em vários orçamentos aí. E esse mês, de novo, o governo bateu o recorde de arrecadação. Foi. Para onde tá indo o dinheiro? Vai, para onde? Para bater meta fiscal. Ué. O governo ele não pode gastar, porque ele está proibido de gastar. Então ele aumenta a arrecadação para fazer a meta de déficit zero que ele se propõe. E aí na cabeça do governo, isso daí vai atrair investimento, vai crescer a economia. Fazer cartilha do bom samaritano, né? Exatamente. Que é o que a gente estava falando ontem, a fada da lembra confiança, que né? um dos tripé macroeconômicos é a meta, o superávit primário? Então no começo do ano os caras definem uma meta de superávit, né? No caso o Haddad ia zerar agora, né? Ia zerar, ou seja, vai arrecadar a mesma quantidade que gastar, deixar zerado. A meta dele é essa hoje. Então ele tá nessa saga. Diminuir gasto é impossível porque tá todo mundo enxuto ali, não tá sobrando Então, nada. ele tá arrochando. Aí tá arrochando nessas verbas que ele consegue. Igual, por exemplo, o BPC subiu muito, então ele vai lá e arrocha. Segura a fila do INSS. Isso, segura a fila do INSS. Aí ele vai segurando aqui e a outra ponta ele vai tentando arrecadar pra atingir aquela meta que a gente tá falando. Por isso que a gente tá falando que o tripé macroeconômico é uma espécie de piloto automático. Então ele mesmo joga a regra dele, ele mesmo joga a bomba e ele mesmo vai correndo atrás. Só que ele vai correr atrás em cima de quem? Em cima do povo. Tanto para arrecadar, quanto para cortar. Ele vai nisso. Quando ele vai tentar cortar dos grandes, que é pouco que ele tenta, mas quando ele vai tentar cortar do grande, o lobby vem, pega ele, ano que vem tem eleição. E é bom lembrar, ele não tá fazendo isso para aumentar investimento, não. É isso, ele não tá fazendo para aumentar investimento. Tá fazendo só para que ele poderia virar e falar, isso eu ainda até abro uma exceção, que ele poderia virar, ó, politicamente a gente não pode bancar ainda um déficit maior e tal. Vamos fazer um trabalho de equilíbrio aqui, de aumentar a arrecadação, mas esse dinheiro que vai aumentar a arrecadação, a gente vai ampliar o investimento, construir, fazer obra. Pronto. Aí tudo. Aí eu apoiava. Todo mundo paga satisfeito. Eu defendi essa ideia, eu apoiava. Satisfeito, Vamos, ele sabe pra onde tá indo, o que vai aparecer vamos ali. cortar o Brasil com ferrovia. Vamos usar esse dinheiro para fazer isso. Mas não é isso que eles fazem. Sobre a segurança, eu acho que a segurança tem que ser destacada em duas frentes, né? Como a gente estava falando ontem, não existe vácuo de poder, né? Então, a partir do momento que você diminui o Estado, os estados paralelos vão tomando conta, né? Um dos estados paralelos que estão tomando conta do Brasil são as facções criminosas. O outro, a gente já comentou também, são essas ONGs estrangeiras, né? Para fazer essa espécie de revolução colorida no Brasil. Falando sobre a facção, tem duas coisas. Uma, a percepção de segurança, isso é muito importante, né? Que não tem necessariamente ligação com a segurança. Às vezes você pode nunca ser assaltado, nunca ser tentativa de assalto, coisa e tal, mas você não se sente seguro. Né? E isso influencia no que você vota, de como você se comporta, se você vai construir muro ou não na sua casa, se você vai andar ou não à noite, coisa do tipo, se você vai num barzinho à noite ou não. Então tem a percepção e tem a questão da segurança mesmo em relação a essas facções, esse Estado paralelo. E aí o Estado brasileiro tem algumas formas de combater isso. Uma delas é a educação, não porque gente que não tem instrução, isso é bom frisar, né? Porque às vezes quando a gente fala isso, a gente acaba linkando pobreza ou não instrução com vocação à bandidagem. Não é isso. É porque quando você coloca educação, você está concorrendo o tempo da criança, a atenção da criança com o narcotráfico, esse estado paralelo. Então, quando você coloca uma escola de qualidade, tempo integral, e aí você também está trabalhando isso, né? Você está batendo o exército, que seria o exército das facções. E pro outro lado, você tem que aumentar o ostensivo, que é um problema que a esquerda tem também. A esquerda tem problema com ostensividade. E tá precário, gente. Tá precário. Por exemplo, na minha cidade, tem 2 delegacias civis e não dá conta de investigar assassinato, investigar homicídio, investigar tráfico. Então você precisa montar o aparato. E o aparato vai funcionar em todas as estruturas. De pegar as pessoas no território, de retomar também os territórios. Situações, por exemplo, igual no Rio de Janeiro, tem territórios mesmo travado. Precisa de um ostensivo para ir lá tomar o território de novo, ocupar o território e aqui não vai entrar mais. Isso é ostensivo. É claro que isso tem que ser feito com inteligência, que também é uma parte ostensiva. A inteligência, como que eu vou fazer? Da onde está vindo o dinheiro? Então você vai sufocar dinheiro, né? Os produtos, as pessoas vêm para onde que lava o dinheiro. Todos nós, né? Que andam na rua com isso, a gente já tem alguns lugares que sabem onde que lava, né? Algumas coisas a gente entra no shopping center, não é possível que esse negócio fique o dia inteiro aberto e, né? Algumas igrejas em templos absurdos, né? Posto de gasolina, a gente sabe onde o dinheiro passa, né? Então já pra você investigar, fazer uma sufocar ali, né? Quem anda no ônibus aí da cidade sabe onde lava o dinheiro. Sabe. E o mercado também, né?
o mercado de produtos, né? Produtos de... A droga, né, em si, né? Como que se vai fazer? Não é só droga, também tem produtos... Como é que é o nome quando é produto... Pirata, esse tipo de coisa, contrabando. Então você vai sufocando esse não vou deixar aqui, passa por controle de fronteiras, porque isso passa pela fronteira. Então por isso que esse negócio de ficar discutindo o exército, aí vem com aquele papo de partido fardado, isso é tudo conversa, a gente precisa de um exército, o exército precisa ser equipado, precisa ser forte, precisa ter investimento, precisa fazer uma formação decente com os militares, que já tem, diga-se de passagem, mas precisa empoderar o exército mesmo para dar conta das fronteiras, temos muitas fronteiras, então você vai fazer essa parte ostensiva e por outro lado essa outra parte que vai a parte social, que tem muito mais a percepção e controlar a mão de obra o exército, né, reserva que a gente fala das facções, sistema presidiário também, né, que uma das facções brasileiras mais famosas nasceu no presídio, né, pela situação precária de dentro do presídio. Então ali também é uma situação do Estado, também é uma situação controlada pelo Estado brasileiro mesmo. Se o Estado brasileiro falta ali, dali vai gerar um vácuo, que não vai ter vácuo, alguém vai tomar conta. E no caso do Brasil foi as facções.